Olá, o meu nome é Mónica Sousa, criadora do Projeto A Raiz, e este é o podcast A Raiz. Um podcast que vem na sequência de conversas com raízes que este projeto já tem vindo a divulgar no canal do YouTube da Raiz. Portanto, vão visitar o nosso canal, subscrevam e deixem os vossos comentários. Hoje estou aqui para a inauguração deste primeiro podcast, que no fundo é um 2 em 1. É uma inauguração do podcast, do lançamento e também ao vivo. Portanto, temos aqui algumas pessoas a assistir. Uma salva de palmas para vocês. E obrigada por aqui estarem. Estamos também num sítio maravilhoso na cidade de Braga. Estamos na Universidade do Minho, onde está a decorrer, já é o terceiro dia, um grande evento, o Green Fest Portugal. E hoje eu tenho a honra de estar aqui para a abertura então do podcast A Raiz com um convidado super especial e não poderia deixar de ser, portanto, sendo o Green Fest Portugal, nada mais, nada menos que o grande mentor deste evento que já está a festejar os seus 17 anos também de existência. Verdade, Pedro Norton de Matos? Obrigada, Pedro, por cá estar. Muito obrigado. De facto, celebramos 17 anos e só assim à leia de abertura dizer que se nota em 17 anos uma grande evolução da sociedade portuguesa transversalmente em relação a estes temas da sustentabilidade. Gosto de dar o exemplo de que há 17 anos atrás nós chamávamos lixo ao lixo. Depois o lixo passou a falar-se em resíduo e o resíduo, quando devidamente valorizado, passa a recurso. Recurso da economia circular, da economia regenerativa e, portanto, isto parece um jogo de palavras, mas espelha, de facto, uma grande evolução que houve em relação à sensibilidade de tratar estes temas. E, de facto, a economia que nos trouxe até aqui, e devemos estar agradecidos porque nos trouxe também muita evolução, os indicadores socioeconómicos das últimas décadas comprovam-no, mas também com um custo, com uma fatura, que o facto de ter provocado assimetrias ambientais, sociais e económicas. Portanto, nós quando olhamos mesmo para evitar interpretações, vamos aos factos e factualmente, quando se compara, por exemplo, o que aconteceu desde a década de 50 do século passado, mas que no fundo foi há 70 e tal anos, deu-se a explosão da chamada sociedade do consumo ou do hiperconsumo. E estou a falar fundamentalmente no mundo ocidental. E então, os tais indicadores socioeconómicos mostram grandes evoluções e todos beneficiamos disso, mas, por outro lado, a tal fatura é olhar graficamente para o impacto que esse modelo de desenvolvimento provocou. E então vemos, por exemplo, em termos de planeta, passamos a ter, portanto, libertação de gases de efeito de estufa. O mais conhecido, ou o que se fala mais, é o CO2, mas há outros gases, até muitos deles muito mais potentes do que o CO2, que também são libertos pela atividade do tal desenvolvimento, mas que também perduram menos anos na atmosfera. Daí que nós demos uma importância muito grande ao CO2, porque fica ao fim de 100 anos, ao fim de 1000 anos, ainda há CO2 que está a ser libertado neste momento, ainda ficará na atmosfera, vai diminuindo, mas ainda ficará na atmosfera. Esse é um dos indicadores, mas outros, a acidificação dos oceanos, o facto da pobreza dos solos, a contaminação das águas e dos lençóis freáticos, o desaparecimento de espécies, a perda de biodiversidade, etc, etc, etc. Portanto, vale a pena pensarmos que, por um lado, temos indicadores socioeconómicos, o aumento da demografia, o acesso, o saneamento básico, o acesso ao ensino, à educação, melhorias na saúde, enfim, tantos indicadores que efetivamente devemos estar orgulhosos e gratos disso. E já agora dizer que o petróleo, os fósseis foram motor de tudo isto, desde a Revolução Industrial,
e desde a década de 50 do século passado deu-se então a tal grande aceleração. E quando se olha para isto graficamente, percebe-se perfeitamente, não é? É factual. Não há aqui interpretações, ou não se deve interpretar de formas tão diversas ou tão extremas quanto às vezes é feito. E pronto, então, voltando aqui um bocadinho ao tema e ao Greenfest e às raízes, não é? Do seu raiz, e dou os parabéns pelo projeto. Obrigada. E nós, é muito importante de facto que não percamos as raízes, e é muito interessante, portanto, neste tipo de eventos, então quando podemos aproveitar, e felizmente meteorologicamente é possível estarmos aqui fora, e isto também nos dá um bocadinho mais este contacto com a terra, com o sol, este rooting, este enraizamento, acho que nos traz um bocadinho também à essência e lembra-nos que a nossa essência... Quem somos? Porque nós somos natureza, não é? Exato, exato. Pedro, então, 17 anos de Greenfest Portugal, mas o Pedro, portanto, já tem também licenciado em gestão de empresas, verdade? CEO de várias empresas, tem também todo um percurso antes do Greenfest Portugal. Amante de desporto também, do futebol em particular, verdade? Corrija-me se estiver errada. Teve a investigar, foi? Não sei, assim tenho as minhas fontes. Eu tenho as minhas fontes, verdade? Portanto, um passarinho, não é? Estamos aqui no meio da natureza, um passarinho soprou-me, que também na sua juventude passou pelos juvenis do Benfica. Juvenis e júniores. E júniores. Portanto, também um gosto pela atividade física no geral, portanto, em particular na sua juventude e adolescência, o futebol. Com certeza também teve grandes experiências, grandes vivências dessa altura. Portanto, o cuidar de si, e este cuidado não só para consigo, mas também com a natureza, com o planeta no geral, também é algo que já vem de muito antes destes 17 anos de Greenfest. Portanto, algo aí o impulsionou, o chamou para criar este evento, verdade? Sim, aí teríamos ainda a recuar um bocadinho mais, pelo menos eu lembro-me há uns anos que a minha mãe encontrou, estava a arrumar umas coisas e encontrou um relatório da minha pré-primária, da creche infantil, e o que dizia que eu andava sempre a subir às árvores com um bicho nos bolsos, e portanto parece-me que há coisas porventura que são mais inatas, não é? Que nascem connosco, e depois podem ou não ser estimuladas pelo meio ambiente e pela socialização que temos. Mas eu, de facto, desde sempre, que desde me conheço e tenho memória, sempre estive muito ligado, portanto, à terra. Eu nasci em Lisboa, sou lisboeta, sou alfacinha, mas com um mês de idade vim com os meus pais para o pé de Ponte Lima, para uma casa, uma quinta de família. O meu pai era agrónomo. Cresceu no norte, portanto. E, portanto, não. Isto é, sim, nesse primeiro ano, depois fomos para Moçambique, para a África, onde estivemos para aí uns 2 anos, e depois voltámos e fiz toda a vida depois mais em Portugal e na Europa, mas sempre muito ligado de facto à natureza e aos ritmos da natureza. E então eu sinto muito bem com a fauna, com a flora, e portanto a questão ambiental trouxe sempre essa preocupação, trouxe-me sempre para este tema, porque nós só podemos cuidar daquilo que gostamos e daquilo que conhecemos, não é? Claro. Sobretudo aquilo que conhecemos gostando, não é? E então é um bocadinho por aí. Mas começou por dizer, de facto, eu, em termos depois de académicos, gestão, economia, e uma coisa que me faz confusão enquanto economista é, de facto, que nós desenvolvemos uma economia de desperdício. E devíamos estar muito envergonhados com isso, não é? Sim. Porque nós, e isto são dados também factuais, nós desperdiçamos cerca de 1/3 da água em Portugal. Perdemos, e estou a falar de água potável, que é uma água cara e cara também em termos ambientais, porque tem que ser tratada, tem que ser elevada normalmente, transportada, para ser bacteriologicamente pura tem que ser tratada, muitas estações de tratamento, e nós perdemos 1/3 desse recurso, que cada vez será mais estratégico e mais escasso. 1/3 da comida também se perde. Aliás, há um programa europeu, não é, que é From Farm to Fork, no fundo do prado ao prato, foi traduzido em português dessa forma,
e que é também um espelho da preocupação de desperdiçarmos muito menos. Felizmente, vimos ali de um show cooking e de um workshop Sim. em que se deram boas mostras e provas que tudo é aproveitável. Exatamente, desperdício zero, não é? Desperdiçamos energia, sem dúvida, desperdiçamos energia nos edifícios, da forma como começámos a construir nas últimas décadas, portanto, levou-nos a uma enorme perda de eficiência energética dos edifícios e eu gosto de acrescentar uma quarta vertente. Nós perdemos, diria, cidadania responsável. E, portanto, vê-se isso, por exemplo, quando damos por adquirido um regime democrático e eleições, mas depois vai-se haver... e não vamos cumprir com o nosso dever. Portanto, quando não temos, parece que valorizamos. Tendo, achamos que é normal. E, portanto, há taxas de abstenção, portanto, muito grandes, que também se refletem depois na vida, na cidadania das pessoas na comunidade onde estamos, nas diferentes comunidades onde estamos inseridos. Sim. Portanto, por um lado é muito bom, enfim, eu como economista, como digo, sinto-me um bocadinho envergonhado de termos desenvolvido um modelo de desperdício, mas por outro lado sinto que há uma grande oportunidade de diminuindo o desperdício, porque nós estamos sempre a falar, e acho que também isso é um vício, os economistas da minha geração só sabem falar em crescimento, não é? Crescimento. Ora, isto é um bocadinho um princípio de vasos comunicantes. Portanto, se há uns que estão a crescer, há outros que estão a decrescer. E daí as assimetrias, não é? Sociais, ambientais, económicas. Porque se o modelo e se o PIB, uma medida que nos tem orientado nas últimas décadas e que valorizamos nas últimas décadas, se o PIB, mais PIB, significava mais felicidade, então estávamos no caminho certo, não é? Cada vez mais PIB, cada vez mais crescimento e cada vez mais felicidade. Mas não é isso que se verifica e, infelizmente, os estudos também confirmam, nomeadamente, por exemplo, a saúde mental tem vindo a deteriorar-se francamente. Sim. O consumo de antidepressivos, enfim, e para não falar de outras coisas. E as pessoas cada vez mais novas, não é, a consumirem, vemos pelas escolas primárias, por exemplo, em que os miúdos são logo rotulados como déficit de atenção. Sim. Não é? Sim. Portanto, os miúdos, queremos hoje em dia miúdos formatados para estarem sentados numa secretária, para estarem sentados na cadeira, na secretária, quietos. Então não são miúdos, não são crianças, não é? Sim, eles têm que mexer, têm muita energia. Agora, claro, há regras a cumprir e há que saber respeitar o professor na sala de aula, obviamente. Agora, daí a termos crianças logo com 6 anos a tomarem medicamentos porque foram rotulados como miúdos com déficit de atenção, se calhar temos também aqui já um problema desde tenra idade, não é? Sim, a sociedade acaba por ter e colocar, portanto, uma pressão muito grande. Há muito individualismo, há muita competição e um bocadinho isso reflete depois Também porque queremos que os nossos filhos, as nossas crianças sejam os melhores, sejam os alunos de mérito, não é? Portanto, já não há uma competitividade em tudo, hoje em dia. Isso é um bocado assustador. Eu sou mãe, não é? O Pedro também é pai, já é avô, portanto, há uma esperança para que realmente as coisas mudem e é para isso que também estamos a trabalhar, julgo eu. Mas é assustador a forma como, a proporção que as coisas levam a comparatividade. Estamos sempre a comparar o melhor, algo que somos nós próprios que classificamos como melhor ou como pior, não é? E a vida, acho que é necessário ser fluida. Sim, mas eu acredito francamente é que tudo isto é muito dinâmico, não é? E que o modelo, e voltamos a falar do modelo de desenvolvimento que nos trouxe até agora, as pessoas da minha geração, e nomeadamente os economistas da minha geração, mas não só, tendem a defender que este modelo pode ser otimizado. E, portanto, é o chamado business as usual, é continuar a fazer as coisas, mas de uma forma mais otimizada. E eu considero, é a minha percepção, a minha sensação, de que isso não nos leva lá. Nós precisamos de modelos diferentes, modelos distintos. Eu há bocadinho quando falava, o tal crescimento ad eterno, não é possível, as árvores também não crescem até ao céu. Exatamente. E portanto não é possível, a natureza não nos diz isso. Eu acho é que, e voltando também a pensar às crianças, nós devemos eu acho que
muito contacto com a natureza. Trazer as nossas crianças para os espaços verdes. Exatamente. E apanhar o ritmo da natureza. Nós pagamos uma fatura muito elevada por termos as costas, ou temos voltado as costas para a natureza. E endeusamos, portanto, a tecnologia, endeusamos muitas vezes as florestas de cimento e esquecemos, portanto, a nossa natureza. Porque se formos à nossa natureza, o que é que nós ficamos? Portanto, todos aprendemos na escola as leis do Lavoisier. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. Ora bem, quando nós hoje em dia falamos em economia circular, regenerativa, quando nós falamos em lixo zero, quando nós falamos nesse tipo de terminologia, no fundo estamos a dizer façamos como a natureza faz. Claro. A natureza tem 4,5 mil milhões de anos. Portanto, é um laboratório vivo em que nós hoje em dia, quando consagramos, e bem, não é, prémios Nobel da Física, da Química, da Medicina, e da Economia e tantas outras áreas, nós consagramos aquilo que consideramos para a época o expoente máximo, mas se formos a ver, e acho que é um exercício interessante, olhar para os últimos 20 anos, para os prémios Nobel da Física, da Química e de outras disciplinas que foram aqui referidas, e vamos ver que a natureza já tinha esse tema resolvido há muito mais tempo. E, portanto, nós temos de ser mais humildes, nós transformamos neste nosso modelo muito antropocêntrico. Tudo gira muito à nossa volta, nós é que classificamos, de facto, Sim. o que é normal, o que não é normal, o que é daninho, e chamamos, porque às vezes não gostamos de ver algumas coisas nos jornais, mas isto é daninho, isto não é, este animal pode-se matar e comer, aquele não se pode matar e comer. Portanto, nós classificamos tudo à nossa volta e de facto tudo gira, portanto, à nossa volta. E somos muito antropocêntricos. Eu acho que o respeito pela natureza e a valorização da natureza acho que nos pode reencontrar connosco próprios. Sim. E acredito que os modelos de futuro de desenvolvimento passarão, por exemplo, uma coisa, como economista uma vez mais, que se vai falar mais, agora fala-se pouco, mas vai-se falar mais no futuro, que é o capital natural. Portanto, nós quando falamos de capital dinheiro, monetário, enfim, parece que tudo gira à volta do dinheiro e quando se fala em capital, é esse o capital. Mesmo quando se diz qual é o capital social de uma empresa, não é o social, é o capital de dinheiro dessa empresa. Portanto, acabamos por transformar tudo ou reduzir tudo a um denominador comum que acaba por ser económico ou financeiro. Portanto, eu creio que isso ao mesmo tempo é perverso e eu estava a dizer que no futuro teremos seguramente cada vez mais a valorização do capital natural. O facto de estarmos aqui a respirar ar puro, que valor é que isso tem? O facto de bebermos água e ser uma água potável, sim, que valor é que isso tem? O facto de termos insetos que polinizam e que fazem imensos trabalhos que damos por adquirido, porque depois a maior parte da comida que temos no prato foi polinizada por insetos. Portanto, damos isso tudo por adquirido. Quando isto entrar na equação económica, e talvez isso também tenha sido uma grande evolução nestes 17 anos de Greenfest, é claramente pensar-se que há 17 anos atrás, podia dizer 17, podia dizer 10, podia dizer 20, 50, valorizava-se fundamentalmente, eu também do mundo empresarial onde fiz a minha carreira, falava-se muito na última linha, bottom line. E a última linha era económico-financeira, portanto tudo se reduzia ao económico-financeiro. Depois começou a haver, e é interessante ver essa evolução, a questão da responsabilidade social corporativa. E as empresas começaram a fazer um relatório, mas um relatório à parte. Tinha um relatório de contas, que era só económico-financeiro. Depois faziam um relatório de responsabilidade social. E depois, mais tarde, começou com estas preocupações ambientais, e então, como não havia know-how dentro das empresas, contratam-se uns consultores para fazer um terceiro relatório, um relatório ambiental. Ora bem, qual é a tendência, felizmente, e que está a acontecer? É que não faz sentido ter 3 relatórios. Claro. É um relatório só. E, portanto, juntando os 3 pilares da sustentabilidade. Eu dou muitas vezes este exemplo. Há no Alentejo, não é? O banco de 3 pernas, o banco assento de 3 pernas chama-se Mocho. E a sustentabilidade, caracterizada, enfim, pelo pilar ambiental, social e económico, de governança económico, tem estes 3 pilares.
Se um deles estiver, seja ele qual for, não estiver adequado, tal como esta cadeira, mas esta tem 4 pilares, se um deles não sustenta Claro. o meu peso. Portanto, Tal não é... como as casas, não é? Se os pilares não estiverem bem sustentados, Sim, vai abaixo, certo, não é? mas aqui o importante para mim na metáfora é os 3 pilares da sustentabilidade, um deles, seja o ambiental, esteja mal, não sustenta os outros 2, o social e o económico. Se o económico estiver mal, que também é fundamental que o pilar económico isso esteja bem. firme, não é? Portanto, senão também não funciona, não há depois dinheiro para o Sim. social e não há dinheiro para o ambiental. Exatamente. E assim sucessivamente. E, portanto, e isto já é uma evolução muito grande, que é o pensar-se não de uma forma começar a pensar de uma forma mais holística, sistémica, de ter e pensar que estes 3 pilares são interdependentes. E esta interdependência, eu acho que levará, esta valorização da interdependência, levará, portanto, à criação de um modelo seguramente diferente de desenvolvimento. Porque não é possível nós mantermos, como estamos a ver, da mesma forma que sem paz não há sustentabilidade. Enfim. Exatamente. E, portanto, isto está tudo ligado. A guerra muitas vezes está dentro de nós. Pedro, então, voltando aqui a este nosso espaço, também e no contexto do que nos está a falar, então, até aqui, também o Green Fest este ano em Braga ser aqui na Universidade do Minho, digo eu, talvez também para sensibilizar os nossos jovens. Sim, vamos lá ver, o Green Fest acaba por ser intergeracional, portanto é para todas as gerações. E é muito bom ver aqui 3, 4 gerações representadas, dos bisavós aos bisnetos, Claro. ou dos avós aos netos. E, portanto, procuramos ter conteúdos para todos esses diferentes grupos etários e depois também grupos de interesse. Procuramos também ter conteúdos com formatos diversos, não ser só nem a palestra, nem a conferência, nem a mesa redonda, a tertúlia, enfim, são vários formatos, mas a música, o teatro, as artes performativas, a saúde e bem-estar, tudo isso é importante porque está tudo, como digo, ligado. Os jovens, eu sou dos que acredito, francamente, nesta questão do compromisso intergeracional, de recebermos um legado e deixarmos uma herança. Os jovens, que têm todo o mundo e todo o futuro pela frente, sem dúvida que têm que estar envolvidos, não podem dizer só, também se põem numa posição de dizer só, por exemplo, culparem com razão, mas culparem, por exemplo, a minha geração, culparem a minha geração e se ficarem com as mãos nos bolsos para não fazer nada. Ou seja, então é fundamental que os jovens venham para a ação. Nós no Green Fest gostamos de dizer que, para além da sensibilização, que é muito importante, se repararem as últimas letras da palavra sensibilização, o que está lá escrito é a ação. Portanto, queremos que se passe à ação, porque nós somos muito bons em diagnóstico, mas é importante depois operacionalizar e passar à ação. Muito bem. Fazer na universidade. Para nós, já temos alguma experiência, por exemplo, no Sul, de fazer na Universidade Nova, SBE. Aqui, o atrativo é a primeira vez e, portanto, já ficamos com muitas ideias para um próximo evento no próximo ano, porque queremos ter muito mais alunos, muito mais professores envolvidos, porque a Universidade do Minho são 20.000 alunos e professores entre Braga e Guimarães, nestes 2 polos, são 12 faculdades, educação, psicologia, biologia, medicina, enfermagem, etc., economia, etc., e transversalmente todas essas disciplinas do saber não devem ser olhadas também elas compartimentadas, mas sim interdependentes, e aí precisamos treinar um bocadinho as nossas mentes para pensar de uma forma mais holística, volto a referir isso, o que eu sinto é que fundamental, e nós vamos fazê-lo seguramente numa próxima edição, que é envolver
foram convidados todas as escolas, todos os professores, todos os alunos. Mas nós queremos envolver ainda mais e ter, porque eu sentiria como aluno, entraram neste ano 3.000 e tal alunos aqui na Universidade do Minho, 3.000 e tal caloiros. Eu como aluno, como caloiro, se estivesse a entrar nesta universidade, mas mesmo que já cá estivesse nesta universidade, eu sentiria uma oportunidade fantástica, ter um evento, não é por ser o Green Fest, felizmente hoje em dia, enquanto que há 17 anos atrás, o Green Fest era assim um bocadinho uma ave rara. O encontro dos loucos. Possivelmente. Agora, felizmente, e contando só em setembro e outubro, eu contei, o Jornal O Público trazia outro dia 6 ou 7 eventos de referência, um deles o Green Fest, mas outro que passou-se na semana passada, ou nestes dias, também o Boile em Serralves, vai haver o Planetias em Aveiro, enfim, eu contei 12, o Jornal Público falava em 6 ou 7, eu contei 12 de referência, todos eles com bons conteúdos, muito valor acrescentado, e felizmente há muitos eventos. Portanto, eu diria que qualquer um desses eventos aqui, eu sentiria como aluno uma grande oportunidade de poder ter debaixo do mesmo teto, não é? No fundo, da mesma programação, todas estas disciplinas e áreas. E, portanto, acho que é um desperdício que alunos e professores ou muitos dos alunos e professores, não tirem partido destas circunstâncias. Já em conversa com algumas pessoas, por exemplo, no ano passado, veio uma escola de um colégio em Lisboa, em que vieram do secundário, do 12º, vieram de comboio de Lisboa, Braga. Nós depois arranjámos um transporte para Mosteiro de Tibães. Eram 2 ou 3 turmas, vinham com os professores, e eram só para fazer sexta-feira, dormiam cá em Braga, tinham um protocolo aí com um colégio, ficavam aí num ginásio ou algo assim, e voltavam no dia seguinte, voltariam para Lisboa. Então houve alunos, vários desse grupo, que pediram para voltar no dia seguinte, não estava previsto, ao Green Fest, não sabe? Uau. E portanto este é um exemplo de que eu, se fosse professor, e que estivesse, digamos, numa área de proximidade, e já não estou a falar de vir de Lisboa, mas aqui, se quisermos, no Grande Norte, nos eventos daqui, fazemos eventos no Sul, então o Grande Sul, porque nós privilegiamos muito o chamado quilómetro zero, não é? Quanto maior proximidade, menos impacto, não é? E melhor. Sim. E, portanto, eu, se fosse professor, portanto, se fosse aluno, vinha. Se fosse professor, eu quereria que os meus alunos viessem. E mais, porque hoje em dia parece, já me têm dito, não é? Que os universitários só se movimentam, ou muitos deles, só se movimentam se tiverem créditos. Ora bem, não podem ter créditos para qualquer passo que deem. Então, pronto, não têm créditos para vir ao Green Fest. Mas o que é que podem ter? Ao Green Fest, ou vou dizer, outros eventos similares. Mas o que é que eles podem fazer? Isso sim, é os professores, e não precisa ser da própria disciplina, é olhar para o programa e dizer assim, olha, eu gostava que a minha turma vá fazer um trabalho, vá assistir e vá fazer um trabalho sobre isto. Claro. E depois avaliar, porque servir para avaliação não é só uma coisa só assim lúdica, será didática, pedagógica, lúdica, que é muito importante. Um método diferente do ensino tradicional de estar fechado na sala de aula, não é? O vir para o espaço, para o exterior. Sim, aí deixe-me dizer aqui, e eu vou escrever isso também num balanço, da mesma forma que peço a todos os visitantes e a todos os parceiros que nos façam chegar feedback, e mesmo para forçar um feedback construtivo, elogio e crítica construtiva, portanto, o feedback positivo e o feedback construtivo, nós pedimos que lhes digam 3 coisas que acharam que correram bem e 3 coisas que podem melhorar. Nós forçamos mesmo a pedir isso, porque queremos melhorar. Eu aqui, em relação à universidade, uma das coisas que vou dizer e escrever, portanto, e com toda a frontalidade e transparência, é, por exemplo, eu não compreender que, por exemplo, assim senhor, sexta-feira havia aulas, sábado de manhã havia aulas, mas sábado à tarde e domingo, dia de hoje, ter aqui os parques da universidade vazios e os visitantes não poderem colocar o automóvel nos parques. Portanto, quer-se uma universidade aberta à sociedade ou quer-se uma universidade fechada em si mesma. Portanto, há aqui também uma questão de mindset, mentalidades. Tudo isto nós vivemos. E isso é também desafiante, não é? Porque é um desafio civilizacional que nos convoca a todos. Nós vivemos
em momentos de grande transição. Se perguntarmos aos nossos pais, aos nossos avós, também dirão o mesmo, porque viveram também grandes transições. Não é? Sim, Mas na nossa mudanças. transição, hoje em dia, quando falamos da transição digital, quando falamos da transição energética, quando falamos das alterações climáticas, quando falamos da inteligência artificial, enfim, são tudo transições brutais que nos abanam completamente. As universidades, para se manterem como, porque são o que se produz de conhecimento nestas universidades. Portanto, eu gosto imenso de estar aqui, quero imenso ficar aqui e, além de ser uma injeção de juventude, é também, de facto, sentir que se produz muito conhecimento. Há muito conhecimento aqui. E esse conhecimento tem que ser partilhado. Esse conhecimento tem que ser, eu falo na polinização cruzada, falei nos insetos há pouco, a polinização cruzada. Aqui é polinizarmos conhecimento uns aos outros, vamos buscar conhecimento, vamos buscar transmitir e, portanto, eu vejo... Há todo um caminho ainda pela frente. Há um caminho, o que só mostra também que há muita oportunidade, não é? Pedro, tenho um desafio para si. Vejo que é um homem de desafios, não é? Cheio de projetos. Sei também, de fonte segura, que teve ali uns petiscos antes de vir para esta nossa conversa, verdade? Então, tenho aqui um copinho. Portanto, este meu projeto, a Raiz, trabalha na área visa, não é? Este abraço entre a alimentação saudável, sendo que o saudável é muito relativo, é importante que cada um de nós vivencie e sinta, efetivamente, os resultados de acordo com as escolhas de alimentação que faz. E também a meditação e o mindfulness. Ontem tivemos aqui a nossa sessão de meditação e mindfulness. Portanto, hoje estamos aqui quase a terminar o nosso podcast e às 15 estarei também ali a facultar um show cooking de alimentação 100% vegetal, desperdício zero, não é? Portanto, muito no conceito deste show cooking que tivemos a assistir antes. Então, agora tenho aqui um copinho com uma cor da época, podemos dizer, verdade, este amarelo. O outono é aquela estação que nos traz este contacto com as cores, não é? A diversidade entre o amarelo, entre o castanho, entre o vermelho, não é? Então, a prática do mindful eating, não é? que está aqui no serviço da Raiz, é uma das práticas que eu gosto muito de trazer todos os dias, seja para o show cooking, seja para a meditação. Então, este contacto com a cor, o enraizamento, não é? Então, este é um desafio que, no fundo, é o que é que o faz enraizar, não é? Assim, não é? Então, ao olhar para esta cor, com certeza há aí alguma viagem a algo, se calhar na infância ou na adolescência, não importa, e a conexão com a cor e depois com o cheiro. Sim, o Pedro não sabe o que aí está. Tá? Pronto. Então, o cheiro leve ou há algo que lhe seja familiar, algo que já tenha degustado? É um bocadinho cítrico. Cítrico. E portanto, eu depois de ver isto vou ficar imune às gripes do inverno, portanto vai ser... Exatamente. E também vai-me reforçar o meu sistema imunitário, vitamina C. Mas eu gosto muito da vitamina M, que é a vitamina da natureza, que isso é o que me enraiza. Exato. O contacto com a natureza e com os ritos da natureza. Eu preciso mexer, preciso tocar, preciso cheirar, preciso usar os 5 sentidos no contacto com a natureza. E isso carrega-me as pilhas. E, portanto, porque nós funcionamos a pilhas, não é? E, portanto, o carregamento das pilhas, no meu caso, é em relação à natureza. Eu não quero desviar sequer do seu raciocínio e depois ainda vai querer adivinhar o que é que está aqui dentro. Mas eu vou dizer-lhe, então, como dizia, não é? Tem os cítricos que sentiu logo, não é? Pela ativação daqui do... E há uma coisa tropical. E há uma coisa tropical, então. O outono pede também enraizamento, por isso é que eu lhe estava a perguntar o que é que o faz enraizar, não é? O que é que o leva à sua raiz, à sua essência. Então aqui também temos 2 tubérculos, não é? Portanto, qual é o convite? É um shot. Eu posso dizer já o nome, porque é para estar preparado quando beber. Mas eu sei que o Pedro não é, cresceu aqui no Norte, está aí, não é? Capaz de tudo. Então, é o shot do dragão. Portanto, o Pedro andou ali pelos caminhos das águias, na sua juventude, não é? Eu nada contra a águia, não é? Mas eu cá tenho um gosto em particular pelo dragão, então resolvi trazer o shot do dragão como desafio. Sim? Então,
vamos brindar ao Green Fest Portugal. Ao Raiz, ao À projeto Raiz, Raiz. obrigada. E este shot dragão é mesmo um shot É um uma shot vez dragão. só. É uma vez só, Só. exatamente. Agora, também Tenho há uma aqui coisa. água a seguir Posso- se necessitar. Sim. Não sabia que tinha picante, mas eu gosto de picante, cuidado. Mas é um picante, não é... Atenção, eu não vou desvendar já, mas Sim. pode beber à confiança. Posso ter confiança? Pode beber à É confiança. um shot, vamos a É um isso. shot. Posso dizer uma coisa em relação ao dragão, Pode. que acho que se aplica a todos nós, que é uma frase que se diz que quem engole sapo vomita dragões. Ou seja, quando nós não... isto é mais linguagem de coaching, não é? Quando nós toleramos uma coisa, mas não a aceitamos, engolimos um sapo, falamos muitas vezes isso na terminologia, e quando engolimos um sapo, porque não processamos no sentido da aceitação, da rejeição ou aceitação desse tema, esse sapo cresce dentro de nós e depois, quando sai cá para fora, sai como um dragão. Portanto, há dragões e dragões. Há dragões e dragões. Gostou? Gostei. Pronto, então, alguma sugestão daquilo que tinha aí, que estava aqui junto com o limão? Voltarmos a falar depois do inverno para ver se isto funcionou. Então eu também tenho uma sugestão. Se quiserem saber o que estava aqui dentro deste shot, podem assistir ao show cooking que vai acontecer às 15, sim. Ou então ainda a Raiz lançou um protocolo detox e vai estar o link disponível depois quando forem ver a gravação deste podcast. Sim, portanto, protocolo detox de outono. O outono pede enraizamento. Então vejam, verifiquem o link. Qualquer dúvida enviem mensagem. Pedro, resta-me agradecer-lhe imenso pela sua disponibilidade, pela sua simpatia e resta-me também presenteá-lo aqui com um miminho que a Raiz tem como patrocinadores a Sul do Bem, uma cafetaria vegana aqui no centro de Braga. Então também para ajudar aí a digerir este shot tem aqui um miminho da Sul do Bem e um miminho também da Frasco a Frasco, que é a nossa mercearia biológica a granel, sustentável aqui de Braga também. Muito obrigada, Pedro. Obrigada. E obrigada a todos.